Episódio 56. Espíritos aprisionadores da mente. Existem prisões que podem ser vistas, grades, correntes e muros. Mas existe uma prisão muito mais perigosa. Uma prisão que ninguém vê. Uma prisão que não prende o corpo, prende a mente. Talvez você já tenha sentido isso. Você continua orando, continua lendo a Bíblia, continua buscando a Deus, mas alguma coisa mudou. A esperança parece menor, a confiança parece mais fraca, e aquilo que antes parecia uma promessa começa a parecer impossível. Se você já viveu isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos falar sobre uma das batalhas mais silenciosas da vida cristã: os espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Existe uma batalha que muitas pessoas enfrentam sem perceber. Ela não acontece no corpo. Ela não acontece nas circunstâncias, ela acontece na mente. É uma batalha silenciosa, uma batalha que não faz barulho, uma batalha que muitas vezes ninguém ao nosso redor consegue enxergar. Tudo parece normal por fora, mas por dentro alguma coisa está acontecendo. A pessoa começa a duvidar, começa a questionar, começa a perder a confiança. Aquilo que antes parecia tão claro começa a parecer distante. Aquilo que antes parecia uma promessa começa a parecer apenas imaginação. E sem perceber, ela entra em uma prisão invisível. Uma prisão construída dentro da própria mente. Em determinado momento da caminhada cristã, pode acontecer algo estranho. A pessoa continua lendo a Bíblia, continua orando, continua frequentando a igreja, mas já não consegue acreditar como antes. A fé parece enfraquecer, a esperança parece diminuir, a alegria desaparece e a dúvida cresce rapidamente. É nesse momento que muitos começam a pensar: o que está acontecendo comigo? Por que estou assim? Por que está tão difícil acreditar? A verdade é que o inimigo sabe que uma pessoa que continua acreditando é extremamente perigosa, porque enquanto existe fé, existe movimento, enquanto existe esperança, existe perseverança, enquanto existe confiança em Deus, existe força para continuar. Por isso muitos ataques não acontecem contra os recursos que temos, nem contra o trabalho, nem contra os relacionamentos. Muitas vezes, o ataque é direcionado contra a capacidade de acreditar, contra a capacidade de confiar, contra a capacidade de permanecer firme naquilo que Deus falou. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez Deus tenha colocado um sonho no seu coração. Talvez tenha colocado um chamado. Talvez uma promessa. Talvez uma direção. Mas em algum momento pensamentos começaram a surgir. Será que ouvi Deus corretamente? Será que isso vai acontecer? Será que não estou me enganando? Será que vale a pena continuar? Esses pensamentos não chegam todos de uma vez. Eles chegam pouco a pouco. E quando percebemos, estamos lutando para acreditar em coisas que antes pareciam absolutamente certas. Mas existe algo poderoso que precisamos lembrar. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade continua tendo poder. A verdade continua libertando. A verdade continua quebrando prisões. E quando a luz da verdade entra, a confusão perde força, a dúvida perde força, a incredulidade perde força. Muitas libertações acontecem de forma gradual, pouco a pouco, dia após dia, versículo após versículo. Mas existem momentos em que Deus também age de forma surpreendente, momentos em que uma prisão é quebrada de maneira repentina, momentos em que aquilo que estava bloqueando a mente simplesmente perde o poder.
E quando isso acontece, algo impressionante retorna. A capacidade de acreditar, a capacidade de esperar, a capacidade de confiar. Aquilo que parecia impossível volta a parecer possível. Aquilo que parecia morto volta a ter vida. Aquilo que parecia perdido volta a despertar dentro do coração. Porque a fé não morreu, ela apenas estava sendo atacada. E existe uma diferença enorme entre não entender e não acreditar. A mente humana gosta de explicações. Ela quer saber como, quer saber quando, quer saber por quê, quer saber de que maneira tudo vai acontecer. Mas Deus nem sempre entrega todas essas respostas. E é exatamente aí que a fé é colocada à prova. Porque a fé não caminha por explicações. A fé caminha por confiança. Muitas vezes sabemos algo dentro do coração. Sentimos que Deus está nos guiando. Sentimos que Ele colocou uma direção diante de nós. Mas a mente começa a lutar contra aquilo. Ela exige provas, ela exige garantias, ela exige respostas imediatas. E quando elas não chegam, tenta nos convencer a desistir. Por isso precisamos aprender algo fundamental. Precisamos decidir acreditar, não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Isso significa que não estamos sozinhos nessa batalha. Quando não sabemos orar, quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos como continuar, o Espírito Santo continua trabalhando, continua ajudando, continua fortalecendo, continua intercedendo. Deus não nos abandona durante a luta. Ele permanece conosco dentro dela. Talvez hoje você esteja enfrentando exatamente esse tipo de batalha. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez existam dúvidas tentando roubar sua fé. Talvez existam pensamentos tentando apagar aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas não entregue sua esperança. Não entregue sua confiança. Não entregue sua fé. Levante o escudo da fé. Busque a Deus em oração. Peça sabedoria ao Senhor. Permaneça firme na palavra, porque a mesma verdade que liberta continua viva. O mesmo Deus que fortaleceu ontem continua fortalecendo hoje, e aquilo que Ele começou em sua vida, Ele é poderoso para completar. Nenhuma prisão da mente é maior do que o poder de Deus. Nenhuma dúvida é maior do que a verdade de Deus. Nenhum ataque é maior do que a presença de Deus. Por isso, continue caminhando, continue confiando, continue acreditando, porque Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você não consegue entender, mesmo quando tudo parece difícil, continue acreditando, porque a vitória começa exatamente no momento em que você se recusa a desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Existe um detalhe importante neste capítulo que não pode passar despercebido. A batalha não começou quando a dúvida apareceu. Ela começou quando a capacidade de acreditar começou a ser atacada. Durante um período da caminhada, tudo parecia estar mudando rapidamente. A descrença crescia, a confusão aumentava, a visão do futuro desaparecia. Até mesmo o chamado, que antes parecia tão claro, começou a ser questionado. A mente dizia: talvez eu tenha inventado tudo isso. Talvez nada disso aconteça. Talvez eu apenas tenha acreditado porque queria acreditar. Perceba o que estava acontecendo. O ataque não era contra o ministério. O ataque não era contra os sonhos. O ataque não era contra as promessas. O ataque era contra a fé, porque quando a fé é enfraquecida, tudo o resto começa a desmoronar junto. Foi nesse momento que algo incomum aconteceu. Por 2 dias seguidos, a mesma expressão surgiu repetidamente. Espíritos aprisionadores da mente.
No início, parecia algo sem importância, mas quando a mesma mensagem continuou aparecendo várias vezes, ficou claro que Deus estava chamando a atenção para alguma coisa. A intenção inicial era orar por outras pessoas, orar pelo corpo de Cristo, orar por homens e mulheres que estavam sofrendo ataques na mente. Mas durante a própria oração, algo inesperado aconteceu. A libertação veio para quem estava orando. Em poucos minutos, a confusão desapareceu, a incredulidade perdeu força, e aquilo que parecia impossível de acreditar voltou a parecer possível. A fé retornou, a esperança retornou, a capacidade de confiar retornou. Isso revela uma verdade importante. Nem toda batalha espiritual é vencida apenas com esforço mental. Existem momentos em que precisamos parar de tentar resolver tudo sozinhos e simplesmente buscar a ajuda de Deus. Outro detalhe importante aparece quando João capítulo 8, versículos 31 e 32 é citado. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." A libertação veio porque a verdade entrou onde antes existia confusão. Salmos, capítulo 107, versículo 20, também reforça isso. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A palavra não apenas ensina, a palavra também cura, a palavra também restaura, a palavra também quebra correntes invisíveis. O capítulo apresenta ainda vários exemplos de promessas que estavam sendo atacadas. A crença de que Deus abriria portas, a crença de que vidas seriam alcançadas, a crença de que Deus usaria aquilo que parecia pequeno para realizar algo maior. Tudo isso começou a ser questionado. E é exatamente assim que a dúvida trabalha. Ela não chega dizendo, abandone tudo. Ela chega dizendo, será que Deus realmente falou isso? Por isso existe uma diferença muito importante entre não entender e não acreditar. Muitas vezes não entendemos como Deus fará, não entendemos quando Ele fará, não entendemos por qual caminho Ele fará, mas ainda podemos escolher confiar. E quando nem mesmo conseguimos fazer isso sozinhos, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos lembra que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos fortalece quando estamos cansados. Ele nos ajuda quando não sabemos orar. Ele permanece ao nosso lado quando a mente está em batalha. Por isso o capítulo termina apontando para Tiago capítulo 1, versículos 2 a 8. Quando surgirem novos ataques, quando vierem novos pensamentos, quando surgirem novas dúvidas, peça sabedoria a Deus, levante o escudo da fé, permaneça firme, porque nenhum ataque contra a mente dura para sempre, e nenhuma dúvida tem poder para vencer uma pessoa que continua buscando a Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal Libertação da Mente e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, cada reflexão é um convite para despertar a consciência, fortalecer a fé e renovar a mente através da palavra de Deus. E lembre-se, muitas das maiores batalhas da vida não acontecem ao nosso redor. Elas acontecem dentro de nós. Por isso, permaneça firme na palavra, continue confiando em Deus e nunca desista daquilo que Ele colocou em seu coração. Que a paz do Senhor guarde a sua mente, fortaleça a sua fé e conduza os seus passos. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.